O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, existe um canto mariano que nos diz assim: Quero dizer meu sim como tu, Maria. Quero dizer meu sim como tu, um dia. Por que querer dizer o nosso sim como o sim de Maria? Porque em um determinado momento da história houve quem dissesse não. Se nós lembrarmos a história da humanidade, nós vamos ver que houve uma mulher que disse não aos planos de Deus e sim aos planos do diabo. Essa mulher se chama Eva. Lá no início, na criação, Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, coloca-os para viver no paraíso e dá a eles a felicidade plena e dá a liberdade de escolha. E essa mulher, a humanidade, faz a escolha de não fazer a vontade de Deus e sim a do diabo. A partir do momento que Eva cede à sedução da serpente, é dito não a Deus e sim ao diabo. Hoje, à luz do mistério celebrado, nós celebramos hoje a solenidade da Anunciação do Senhor, o momento em que o anjo Gabriel visita a Virgem Maria e diz que ela vai ser a mãe do Salvador. Nós celebramos o início
da nossa salvação. No momento em que a salvação chegou até nós. Que a partir do momento em que nós começamos a seguir o exemplo de Eva, falando não para Deus e sim para o diabo, o pecado, o mal entra no mundo. E de diversos momentos o diabo vai usando dessa situação e em diversas formas da nossa vida continua a oferecer o fruto proibido para nós comermos. Ele fica toda hora para nós: come que é bom, come isso que você vai ser feliz, come. Ou seja, abraça o seu pecado, abraça a sua situação errada, abraça aquilo tudo que você está fazendo de ruim, isso vai ser bom. Deus nos criou para sermos bons, mas o homem acabou fazendo a escolha errada de fazer o mal. E Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Deus respeita aquilo que nós escolhemos ao longo da nossa vida. E agora nós temos a possibilidade de dizer sim a Deus, sim ao projeto de Deus e não ao diabo, aquilo que ele oferece para nós. Por isso que nós, na nossa luta cotidiana, precisamos sempre reforçar e dizer o nosso sim, semelhante ao sim de Maria, porque o sim de Maria é o sim aos planos de Deus, a salvação, a graça, a vida eterna. E é esse propósito que nós fazemos e que nós corremos buscar todos os dias da nossa vida. Por isso que hoje, à luz do mistério da encarnação, do Verbo de Deus, nós temos que pensar: a quem eu estou dando meu sim? A Deus ou ao diabo? Qual projeto de vida eu estou seguindo para mim? E é diante dessa escolha que nós temos que buscar a nossa caminhada de fé, a nossa vida em Jesus Cristo. Porque nós, um dia, vamos colher a consequência das nossas escolhas. E não adianta nós queremos jogar a culpa em Deus, dizendo: ah, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite tanto mal no mundo? Deus simplesmente deixa o ser humano fazer as suas escolhas. Deus deixa simplesmente o ser humano também colher as consequências da sua escolha. E se nessa nossa caminhada de vida nós continuarmos toda hora falando o sim para a serpente e o diabo, nós vamos morrer. Nós vamos colher como fruto a morte eterna. Porque a partir desse sim de Eva para o diabo, entre o pecado, entre o mal, inclusive entre a morte, o ser humano era feliz no paraíso. O ser humano tinha tudo no paraíso, mas preferiu dizer não a Deus e sim ao diabo. E aí nós vamos percebendo que também a nossa vida vai caminhando nessa toada no dia a dia, porque a hora que o diabo vem e oferece para nós: come o fruto, daqui que eu como, e aí a gente vai comendo, e esquece que nós vivemos para Deus, que nós vivemos para o bem, que nós vivemos para a vida. Nós fomos criados para isso, para o bem. E hoje, ao celebrarmos esse momento em que o Verbo de Deus se faz carne e habitou entre nós, nós olhamos para a bem-aventurada Virgem Maria, grávida de Deus, para nos levar no caminho da salvação. O homem perfeito. Porque na leitura segunda nós ouvimos: nem sacrifício de touro, de bode, nada apaga os nossos pecados.
mas somente o homem perfeito, que é Jesus Cristo, dá a nós a graça da verdadeira salvação. Hoje nós celebramos o dia em que iniciou a nossa salvação. E como nós cantamos no Salmo, nós podemos dizer: eis que vem o Senhor com prazer fazer a tua vontade. Mas cabe a nós fazermos a escolha correta da nossa vida. Cabe a nós assumirmos o desejo de sermos de Deus, de dar o nosso sim a Deus para toda a nossa vida, para nós termos como graça a eternidade, a vida eterna. Por isso que quando o inimigo vem oferecer o fruto do pecado, do mal para nós, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que dizer? Não, eu quero fazer e viver a vontade de Deus, eu quero ser de Deus. E diante de tantas fraquezas nossas, Jesus Cristo diz a mesma coisa: eis que venho fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus qual é? Jesus morrer na cruz para nos salvar, para nos levar de volta para o paraíso, para nos levar para o reino de Deus. E hoje, nós cristãos católicos, temos que lembrar que nós temos a graça da redenção também no sacramento da penitência. Quando nós nos confessamos, antes de confessar nós estávamos falando sim para o diabo. A hora que nós nos confessamos, nós começamos a falar o nosso sim para Deus. E é o que nós precisamos retomar na nossa vida. Olha que nós estamos vendo que toda hora nós estamos comendo fruto proibido e falando sim para o diabo. Temos que tomar coragem de ir até o confessionário e pedir perdão a Deus, para começar a dizer o sim como Maria, o sim da vida, o sim do amor a Deus. E olha como o Senhor se preocupa conosco. Poderíamos ter sido expulsos do paraíso. Deus não tinha necessidade nenhuma de se preocupar conosco, de nos salvar, mas Ele se preocupou. Ele se encarna, humano como nós, e com a vida dele, Ele nos ensina que é possível lutar contra o pecado, lutar contra o mal, lutar contra aquilo que nos tira da graça. Só que essa realidade, para nós humanos, meros mortais, é desafiador. É um propósito que nós temos que renovar diariamente, dizendo sim a Deus e não ao diabo, não ao mal, não ao pecado. E é dessa forma que nós vamos ser salvos. E termino dizendo a vocês: olhemos hoje para a bem-aventurada Virgem Maria, grávida pela ação do Espírito Santo, e com nosso Senhor, feito homem, dentro do ventre materno de Nossa Senhora. Vamos dizer: eu quero dizer sim. Eu quero fazer com prazer, Senhor, a tua vontade para a minha vida, para a minha caminhada de fé, para que eu possa ser salvo. Nós pedimos ao Senhor essa graça porque somos fracos, porque necessitamos da misericórdia de Deus para voltarmos para o paraíso. E só voltamos para o paraíso se formos fiéis ao Senhor, se dissermos sim à sua vontade. Tentamos nessa Eucaristia da graça, Senhor, que todos nós possamos fazer a tua vontade.